Queria muito agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, por essa oportunidade de conversar por esse público tão seleto aqui de Rio Bonito. Agradecer essa parceria desse irmão que eu conheço há pouco tempo, que é o Fred. Nos conhecemos na Assembleia, ele ainda transitando ali, nessa entrada dele na política, mas o seu irmão é uma pessoa formidável, uma pessoa muito amiga, fui deputado com ele por 2 vezes e sempre estivemos juntos nas pautas importantes, né, apesar de religiões diferentes que nós temos, mas sempre pautas em defesa da vida, nas pautas importantes, né? O Márcio Pacheco foi um parceiro de todo momento, um amigo que eu construí na política. É difícil na política construir amigos, né? Estava citando aqui uma oportunidade numa eleição que eu não fui candidato e a gente fez uma reunião na casa da tia Aparecida, que é a tia de Alexandre, com o deputado Guleal e com o Márcio. Foi um momento maravilhoso com a Valerinha lá conosco e assim, um amigo de longa data. Eu queria aproveitar, assim, se tem algumas pessoas aqui que me conhecem, né? Mas eu preciso me apresentar a vocês, porque grande parte pode ter ouvido falar do meu nome, mas não me conhece ainda. Eu sou Felipe Peixoto, tenho 45 anos, me formei lá na UF com o Mauricinho, né, com o Fabiano. Depois eu fui fazer a pós-graduação em Direito, fiz o inverso de você, o inverso. E aí gostei do Direito, acabei fazendo depois faculdade de Direito, e recentemente fiz o MBA em Gestão de Projetos na FGV. Sempre tive essa preocupação de estar participando do setor privado. Antes de estar na política, eu fui sócio do irmão de Alexandre, Fabiano, lá em Niterói. Fundamos a empresa em 98 de internet, tinha 19 anos, me emancipei porque a legislação não permitia ser empresário com menos de 21 anos. Criei uma empresa de internet que existe até hoje, não estou mais à frente da empresa, mas o Fabiano, junto com o meu irmão, toca os negócios lá. E aí, a política sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a fazer política com 9 anos de idade, na garagem da minha casa. E quando eu falei, tem testemunhas aqui, porque o irmão de Alexandre participava do comitê comigo, tem filmagem da Rede Manchete lá, filmando a gente, e era uma brincadeira de criança de entregar papel. Só que a coisa foi tornando tão séria que os políticos iam a Niterói e queriam lá no Comitê Mirim. A gente começou a fazer campanha para Darcy Ribeiro na eleição de 86. E a gente reunia lá os políticos, não sei que os políticos viam, que iam lá com esses 50 crianças que faziam política. E aquela vocação natural ali, meu pai não é político, minha mãe não é político, a coisa foi virando cada vez mais séria. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil, até que depois eu resolvi disputar minha primeira eleição para vereador. Disputei a eleição com o Marcolino. O Marcolino também foi candidato. O Marcolino foi vereador em Niterói várias vezes. Eleição de 2000, a gente disputou um contra o outro e eu tive 3.018 votos. Tive a oportunidade, eu fui o primeiro suplente, Marcolino foi o segundo suplente, Marcolino. Segundo suplente. E acabou que eu aceitei a cadeira, virei deputado, virei vereador naquele momento e fizemos um mandato lá que me credenciou depois para ser subprefeito da região oceânica de Niterói, uma região muito complicada. Tinha 80% das ruas sem pavimentação, encarei o desafio. Fui candidato a vereador novamente, fui eleito o vereador mais votado do partido, 5º da cidade. Fiz um mandato de oposição com muita visibilidade e fui o vereador mais votado da história de Niterói, com 8.206 votos na cidade. A partir daí, fui disputar uma eleição para deputado estadual, consegui minha vitória na primeira eleição, que é difícil quem disputa a primeira eleição, e assumi o mandato e fui convocado de imediato para ser secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. Fizemos um trabalho espalhado em todo o Rio de Janeiro. E uma coisa que a gente ficou responsável em cuidar foi o plano de estruturação territorial do entorno aqui do Comperj, e aí começou a minha parceria e minha aproximação com o Rio Bonito, que até então só vinha Rio Bonito para encontrar Mauricinho. E a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, alguns projetos, tendo em vista a chegada desse empreendimento tão importante aqui para a região e a necessidade de desenvolver projetos estruturantes para a região como um todo. E eu fiquei 2 anos como secretário, fui disputar a eleição para prefeito de Niterói, foi essa eleição que eu tive 119 mil votos, perdi a eleição por 2,5%, 6 mil votos, depois voltei a ser secretário, e aí o destino, né, me permitiu, como que Deus está presente nas nossas vidas, né? O Cláudio teve a oportunidade de ser governador, diante de um afastamento do governador que foi eleito, foi escolhido para ser vice numa circunstância não esperada. Sim. E comigo foi o oposto. Eu fui escolhido para ser vice-governador, do então governador que estava na época no cargo, o Pezão, e
eu tive, como dizem os evangélicos, eu tive um livramento. Porque um dia antes de começar a eleição, meu partido saiu da coligação e eu deixei de ser vice-governador. E aí, fui para a campanha, não disputei a eleição para nada, e depois fui ser secretário estadual de saúde. Uma pasta dificílima, dificílima. E aí, nesse momento que eu fui secretário, a gente pôde ajudar muito a cidade. E naquele momento, né, a gente sempre estava aqui apoiando, temos a Clínica da Família aqui, e muitas demandas de necessidades do município de Rio Bonito, né, seja Zé Luiz, um amigo que eu conheço da época que eu levava material para a campanha de João Sampaio em 98, eu passava no posto, ele deixava material para ele, eu dirigia o carro do João, né, distribuía material pelo interior do estado, conheci Zé Luiz, um grande amigo, um grande parceiro, e depois a prefeita Solange também, sempre reivindicando, trazendo demandas na área de saúde, e a gente pôde ajudar Rio Bonito. Até hoje, eu estava conversando na padaria aquele dia com vocês, chegou um carrinho daquele Versazinho verdinho da dengue, falei, esse carro foi eu que mandei para a cidade. E ambulâncias e outros remédios e muita coisa que a gente pôde fazer pela cidade aqui de vocês. E depois eu disputei novamente a prefeitura e recentemente eu assumi o mandato novamente, fui deputado novamente com o Márcio e fui trabalhar na prefeitura do Rio, cuidando de um tema muito interessante que é a cidade inteligente. Todo o processo de modernização da iluminação pública, levando o Wi-Fi gratuito para as praças do Rio de Janeiro, toda a parte de sensorização, modernização da parte semafórica, a parte de instalação de 10 mil câmeras na cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conduzir, junto ao prefeito Eduardo Paz, do maior projeto de cidade inteligente, está sendo executado hoje no planeta. São 450 mil luminárias que estão sendo trocadas por LED, 5 mil pontos de Wi-Fi, 10 mil câmeras. E aí a gente se reencontrou, né, André? No PSD. Fomos juntos do PSB, no período que o Guléo estava no PSB, saí do PSB e fui com o Hugo para o PSD, e hoje a André está aqui novamente, né, do nosso lado, no PSD. E aproveito e deixo aqui um abraço do prefeito Eduardo Paz. A gente tinha visto a possibilidade de ele estar presente, ele, no primeiro momento ele falou, quero estar presente, quero ir a Rio Bonito, para mim é muito importante, mas teve um motivo de viagem, não pôde estar conosco aqui, mas deixou um abraço para todos vocês, e tenho certeza que não faltará oportunidade dentro desse projeto político que nós temos aí a longo prazo de estar com vocês aqui. Mas, gente, falei muito de mim, da minha história, e eu queria falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos pela frente a partir de agora. Rio Bonito é uma cidade que tem o privilégio de ter uma população esclarecida, de ter uma população formadora de opinião. E aí, Fred, eu acho que a gente cai muito bem num eleitorado crítico, porque a forma que eu conquisto o meu voto é um pouco fora do normal que os políticos costumam fazer. Os políticos costumam fazer aqueles churrascos, fazer aquela compra de voto, de ter aquelas estruturas de um monte de gente atrás da pessoa. Nós conquistamos o voto individualmente. Eu fico na rua entregando papel. Hoje eu comecei minha agenda no café da manhã cedinho em Petrópolis, depois tive uma agenda em Niterói, já fiz uma agenda em Itaboraí, vim para cá, vou encontrar o pessoal de Silva Jardim e amanhã estou 6 horas da manhã na porta do catamarã entregando papel. Meu voto é conquistado individualmente um por um. Por isso essa reunião é muito importante. E eu tenho certeza, pela qualidade desse público que está aqui hoje, se a gente conseguir convencer vocês que a gente pode representar cada um de vocês na Assembleia e na Câmara Federal, a gente vai conseguir ter um resultado muito positivo. Eu quero dizer para vocês aqui que vocês estão diante de duas pessoas que jamais vão envergonhar vocês na política. Eu acho que isso é muito importante deixar claro. Primeiro, Fred, por ser irmão de quem é, eu posso garantir a vocês que vocês não vão ter nenhuma preocupação com relação à condução da atuação do Fred na Assembleia. Até porque a gente que acredita em Deus, a gente sabe do que a gente está fazendo aqui. Se a gente acha que está escondendo de alguém, dele a gente não esconde. E um dia a gente vai pagar pelos nossos erros. Errar é humano, mas roubar aquilo que pertence ao povo não é correto. Não é correto. E a gente tem uma história, tem uma formação religiosa, uma formação familiar que nos ajuda a seguir o caminho. Isso é muito importante, porque as tentações são gigantescas. Eu fui ordenador de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Não tenho uma condenação no Tribunal de Contas, não tenho
nunca fui chamado para depor, passei ileso por esse processo todo, em que todo mundo foi muito investigado e que sobrou para muita gente. Antecessor e sucessor, todo mundo foi preso, condução coercitiva. E eu passei ileso nesse processo todo. Então, já fui testado. Né? As relações premiadas todas são o seguinte: dia, hora, quando me ofereceu, eu falei que eu não queria. Porque eu não estou na política porque eu quero me enriquecer. Eu estou na política porque eu gosto de fazer política. Até tentei algumas vezes na minha vida, né, empreender, como empreendi, tendo uma empresa. O período que eu fiquei sem mandato, eu voltei a ser empresário, mas não tem jeito. O que eu gosto, a minha cachaça é a política, o que eu gosto de fazer é a política, porque essa satisfação, Fred, de você ter ouvido falar, uma senhora iguaba, que ela a partir de agora é poder estender a roupa no varal, é o que a gente ouve a cada dia. Estava aqui antes, vendo no meu WhatsApp, ficou até arrepiado. Minha irmã me mandou uma mensagem de uma pessoa que encontrou na rua, que tem um filho com síndrome de Down, e que em algum momento da minha vida eu ajudei essa pessoa. Gente, isso não tem preço. Saber que você pôde ajudar tanta gente. Pessoas anônimas, que eu nunca peguei o contato, nunca fiz relação nenhuma, mas que você pôde transformar a vida das pessoas. E quando eu fui secretário, quantas iniciativas eu fiz para ajudar o pescador. Eu vou lá em São Francisco da Bapuana, lá na divisa com o Espírito Santo, lá na foz do rio da Bapuana, tem um trator lá que ajuda o pescador a puxar o barco de dentro da água, até hoje. Quando eu vou numa cidade, eu vejo uma clínica da família funcionando, que eu tive a oportunidade de inaugurar, a quantidade de gente atendida, isso traz muita gratificação à minha vida. Quando eu vou, por exemplo, e vejo, como eu vi aqui em Rio Bonito, um carro sendo utilizado, depois de tanto tempo, auxiliando, seja no transporte de paciente, seja no combate à dengue, me traz muita satisfação. Ajudar na transformação da vida das pessoas não tem preço. E é isso que faz a gente estar na política. Porque a gente acredita, como foi falado aqui inicialmente, que a transformação da sociedade, a transformação passa pela política. Mas, infelizmente, muita gente ignora, não lembra quem votou, troca o voto por R$50, mas a gente resiste. A gente resiste. Mesmo chegando no parlamento e sendo poucos, mas a gente precisa acreditar. Precisa acreditar porque a gente quer um futuro melhor para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhinhas, as 2 têm cidadania portuguesa, minha esposa é filha de português. Eu podia, no meio dessa confusão toda que o nosso país está vivenciando, eu podia ter escolhido, vou morar em Portugal, vou cuidar da minha vida fora. Mas não, esse país que eu amo, esse estado que eu amo, esse estado que a gente quer ver se transformar. A gente não pode admitir coisas que acontecem lá, que aqui em Rio Bonito, graças a Deus, ainda não tem, pelo que eu saiba. De você não poder escolher o provedor de internet que está lá na sua casa. Porque quem define isso é o tráfico ou a milícia. 55% do território do município do Rio de Janeiro é dominado pela milícia, que define quem você vai comprar o gás. A gente não pode ver uma situação dessa e achar que isso é normal e que a gente vai continuar vivendo num estado que as empresas não querem se estabelecer por conta da criminalidade. Nós temos um desafio muito grande com relação à questão da BR-101. A concessionária Artéries está devolvendo a concessão, primeiro, pela queda da quantidade de pessoas que trafegam na rodovia, fruto do desaquecimento econômico que o nosso Estado está vivendo, mas também por conta da questão da segurança pública. A concessionária desistiu de continuar a fazer a terceira pista no trecho de São Gonçalo, Manilha, porque não aguentava mais a pressão dos traficantes que não permitiam que ela pudesse fazer a obra e queria que cobrasse pedágio para o tráfico, para poder fazer essa obra. A gente não pode olhar isso e achar que isso é normal. E aí, depois de 2 mandatos de deputado estadual, 3 de vereador, depois de uma experiência no Executivo, eu me sinto hoje muito preparado para poder ir a Brasília defender os interesses do nosso Estado. Defender os interesses para que a gente possa gerar empregos no Rio de Janeiro. Vocês têm aqui uma iniciativa importante, que é um polo
desenvolvimento econômico, né, de várias indústrias que estão se estabelecendo aqui e que precisam de apoio do governo estadual. Nós temos aqui o antigo Coperj, o Gaslub hoje, que foi um anúncio feito que seria a redenção da nossa região e que ficou desse tamaninho. Infelizmente, a Lava Jato destruiu, né? Não que não tenha tido a sua importância do ponto de vista de alertar, de investigar os equívocos que estavam sendo cometidos, mas em outros países as empresas foram preservadas, os empregos foram preservados. Infelizmente, a decadência econômica do Rio também passa por isso. E aqui a gente precisa arregaçar as mangas e recuperar essa capacidade do Comperj. A gente precisa formar mão de obra que possa atuar no Comperj. Fabiano trabalha lá, Mauricinho. A quantidade de ônibus, de fretamento que sai de tudo que é canto do Estado para poder trabalhar lá. A gente precisa ter um Instituto Federal aqui na região para atender a formação de mão de obra que vai ser necessária para poder atuar dentro do antigo Comperj. Vamos ter que acompanhar de perto a nova concessão da rodovia. A gente precisa concluir essa obra no trecho Niterói-Manilha, porque as pessoas que moram aqui, eu sei que muitos moram aqui, trabalham em Niterói e São Gonçalo, perdem 2 horas numa viagem que dá para fazer em 45 minutos, em 1 hora. As pessoas perdem hoje 2 horas, 2 horas e meia. Quantos de vocês têm que ter apartamento em Niterói, no Rio, para poder passar a semana, porque ficam engarrafados indo para o Rio de Janeiro? Fora a questão da segurança, que não consegue passar na rodovia em determinado horário, com medo de serem assaltados, de sofrer um arrastão. E eu queria dizer para vocês que hoje existe tecnologia que pode ser empregada, que a própria PRF já possui identificação dos veículos que passam nas rodovias, e a gente tem o cercamento eletrônico de cada entrada e cada saída da BR-101 no trecho ali de São Gonçalo, para poder identificar e combater o tráfico que quer atrapalhar a vida das pessoas. Nós temos a situação do Trevo de Manilha, que é inadmissível até hoje esse problema não ter sido resolvido. Essa semana vai ser assinado o contrato da nova concessionária que vai administrar o Arco Metropolitano e mais a rodovia antiga Rio-Teresópolis, que vai até Governador Valadares. Essa obra vai dar uma alternativa para a gente poder resolver aqueles 21 quilômetros da BR que contorna ali Magé-Manilha, que infelizmente até hoje não foi duplicado. Mas ele não vai resolver o problema do Trevo de Manilha. E a nova concessão deverá resolver aquela encrenca que as pessoas perdem ali 40 minutos para poder passar por aquele trecho e afeta a vida de vocês aqui. A gente vai ter oportunidade de discutir uma demanda que vocês me trouxeram, e o Marcolino já foi lá, fez uma vistoria com vocês, inclusive está com o relatório pronto, que eu já encaminhei para o diretor da NTT, que é um amigo meu, já encaminhei também para a NTT aqui do Rio de Janeiro, e é importante que a gente formalize. Queria muito agradecer a presença do vereador aqui, que está presente, Fabiano Xeroca, não tem apelido aqui, Xeroca, que a gente possa formalizar, combinei com a NTT, que a gente possa pegar esse relatório, você possa encaminhar a NTT, que o prefeito possa encaminhar a NTT, que o clube possa encaminhar a NTT, e que a gente no mandato possa perturbar a NTT, que resolver essa situação aqui, que acabou acontecendo com vocês aqui, no Rio do Ouro, do Boqueirão, a questão do acesso de vocês. Fazem uma obra, esquecem de quem vive no entorno, de como é que se acessa a rodovia, quer passar a rodovia por cima e acabou. A gente quer estar no mandato de deputado federal para poder brigar pela melhoria dessa rodovia. A gente falou um pouquinho aqui de mobilidade, falou um pouquinho de segurança, um pouquinho de educação, e sem dúvida nenhuma a saúde é uma coisa que também deve ser muito atenta. Rio Bonito, apesar de ter aqui uma rede hospitalar que passa por momentos melhores, momentos piores, depende muito da gestão, do que está vivenciando ali, mas assim, muita gente vem se tratar aqui, inclusive o Rio Bonito, que é de Niterói, né? E Rio Bonito oferece para nosso estado, né, muitos profissionais da área do direito, né? Nós temos aqui o Procurador-Geral de Justiça, é cidadão aqui de Rio Bonito, já tive professores que hoje são desembargadores, que também vieram de Rio Bonito, tem muitos amigos de Rio Bonito,
E médicos também, muitos médicos daqui de Rio Bonito trabalham em Niterói e trazem muitos pacientes para cá. E a gente tem esse compromisso com vocês, um compromisso em ajudar a cidade no momento que ela precisa, em abraçar as demandas. E não somos donos da verdade. Estou falando um monte de coisa aqui que talvez que não seja a prioridade de vocês. E a gente está aberto a ouvir, a receber sugestões, receber demandas, sei do potencial que o Rio Bonito tem com relação à questão do esporte, dos projetos que são desenvolvidos aqui no clube. A gente está querendo se colocar à disposição para poder apoiar as iniciativas e as demandas de vocês que vivem aqui. Eu sou uma pessoa muito acessível. Meu telefone é o mesmo desde a época que eu era vereador. Estou no grupo do WhatsApp, quem quiser participar do grupo nosso aqui, pode pegar meu contato. Eu não sei como dou conta, mas eu tento responder todas as demandas por WhatsApp. Nós temos nossas redes sociais, convido a vocês a entrarem, a participarem. A minha é Felipe Peixoto BR. Qual é a sua? Fred Pacheco RJ. Fred Pacheco RJ. Que vocês nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais e nos cobrem. E que fiscalizem. Eu não quero vir aqui só hoje para poder pedir o voto de vocês. Eu quero ter oportunidade de voltar aqui para agradecer os votos que nós tivemos em Rio Bonito. Eu quero ter oportunidade de voltar aqui para poder prestar conta do meu mandato de deputado. Eu quero ter oportunidade de vir aqui e de trazer a NTT para discutir a nova concessão da rodovia, como já estive participando de reunião em Campos, reunião em Macaé. Quero estar aqui participando com vocês. Eu quero ter a oportunidade de construir uma relação com vocês que não é somente uma relação eleitoral, que vocês vão lá na urna, votam em mim, votam no Fred, e que depois da eleição acabou isso tudo. Eu quero construir uma relação de vocês com parceria. Porque eu dependo não só do voto, eu dependo de construir uma relação de vocês a longo prazo. Porque eu dependo dessa construção, porque eu não sei ter voto que não seja através de construções feitas com pessoas e pessoas que queiram contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Eu acho que eu já falei demais, fui muito longo aqui na minha explanação, eu queria muito agradecer essa oportunidade, Rony, André e a todos que nos convocaram para estar aqui hoje, para conversar, para me apresentar a vocês e estar ao lado aqui do Fred, e estou aqui à disposição, temos outras agendas, mas se depender de mim, a gente fica aqui, tira dúvida, vocês falam, porque essas reuniões são muito importantes para a gente poder ouvir, para poder aprender. Uma boa noite a todos. Felipe Peixoto é o candidato ideal.